Olá, aluno, tudo bom? Olá, aluna, tudo bom? Eu vou falar agora sobre modelos celulares e eu quero dar alguns exemplos de quais são as estruturas celulares mais comuns, mais conhecidas. A que mais a gente aborda, existem muitos nomes, muitos detalhes, existem processos relacionados a todas essas estruturas celulares, as organelas. E eu quero que vocês foquem agora, nesse momento, não no processo, na estrutura. Tá? Então é o nome da estrutura, o formato da estrutura, talvez o tamanho de algumas estruturas, comparar algumas estruturas. Lembra muito disso, tá bom? Porque os processos celulares, os processos que acontecem com as organelas, a fisiologia da célula, não é esse o momento agora. A gente vai começar a estudar mais para frente. Tudo bem? Então agora foca na estrutura e não no processo, mas eu vou citar processos. Mas isso é para contextualizar o que cada uma das estruturas ou organelas envolvidas faz. Tá bom? Então vamos lá. Olha só. Por que existem diferentes modelos celulares? Então, se você olhar aqui nessa imagem aqui, ó, você vai perceber que tem um monte de formas celulares diferentes. Tem desde protozoário, bactéria, célula de fungo, no nosso organismo mesmo, aqui embaixo, ó, os diferentes tipos de tecidos do nosso organismo, né, os 4 tipos principais: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido nervoso. E cada um deles tem formas, células com formatos diferentes. Então, por que existem tantos modelos celulares diferentes? Primeiramente, a gente tem que lembrar que todos os seres vivos que existem, eles surgiram a partir de um ancestral comum, e hoje a gente consegue classificar e agrupar esses seres vivos em 3 grandes grupos, que são chamados de domínios da vida. Então, nós temos o domínio bactéria ou eubactéria, o domínio arqueia e o domínio eucária. O domínio eucária entra os eucariontes. Aqui, ó, eucariontes. Ou seja, quem são os eucariontes? Os organismos que contêm núcleo organizado, ou seja, uma membrana dupla, no caso a carioteca, envolvendo o material genético. E isso é o que está aqui em azul, que é o domínio eucária. Esses outros 2 domínios correspondem ao que a gente conhece como reino procarionte, o reino Monera. Né? Então nós temos 5 reinos. Desses 5 reinos, o reino Monera corresponde a esses 2 domínios. E todos os outros 4 reinos, né? Reino Fungi, Protoctista, Reino Plantae e Reino Animalia, corresponde aí a esse domínio Eucária. Então, por que existem esses seres vivos diferentes? Né? Ou, desde o começo, essas células diferentes presentes nos seres vivos que futuramente geraram organismos pluricelulares? Porque as mutações existiram. Mutações existem, algumas permitiram que os organismos continuem vivendo isoladamente, enquanto que outras fizeram com que os organismos, as células, alguns defeitos fizeram com que elas permanecessem unidas. E aí um organismo, a cada uma das células se multiplicando e com alguns defeitos na separação, começou a surgir, com o passar do tempo, células que vivem agrupadas. Até que outras mutações fizeram conjuntos diferentes de células com funções diferentes, e assim começou a surgir células que um grupo de células ajudava outro grupo de células, e assim começou a surgir os primeiros tecidos celulares, e foi evoluindo para todos os outros grupos de seres vivos que a gente conhece atualmente. Tá? Então, por que existem diferentes modelos? Porque existem, na verdade, a evolução gerou diversos caminhos. E na prática, o que são esses caminhos hoje? O que a gente entende? São diversas reações que acontecem no interior da célula, com moléculas diferentes que cada organismo consegue produzir ou consegue obter, e consegue metabolizar, consegue produzir outra coisa a partir dela. Então, cada organismo acabou tendo uma forma diferente. Né? Assim como na nossa casa, cada um tem uma rotina diferente, uma estrutura na casa diferente. Cada célula, cada tipo celular tem um funcionamento diferente, porém tem algumas coisas que são muito comuns para todas as células, né? Como a presença dos principais nutrientes, né? As principais substâncias químicas lá, as substâncias orgânicas e inorgânicas, né? Ácidos nucleicos, proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas, sais minerais, água. Então, material genético que todos os seres vivos têm. Então, algumas coisas são muito comuns entre todos os seres vivos, porém existem especificidades, formas de funcionamento diferentes. Colocando aqui para vocês algumas definições. Né? Então, lembrando, existem esses 3 domínios aqui, esse e esse.
Como eu falei, a gente pode usar o termo bactéria ou eubactéria para esse domínio. E quem é o domínio eubactéria? Quem pertence ao domínio arqueia e ao eucariota, né? Então, quem são os eucariotos? Basicamente, o que você precisa lembrar aqui, gravar, acho que isso aqui é muito comum para todo mundo, espero que seja nessa fase, né? Núcleo celular rodeado por uma membrana. Depois, procariotos, quem são? São organismos que não apresentam material genético delimitado por uma membrana. Então aqui eu coloquei não membrana, né? Ou seja, não apresentam um núcleo envolvido pela membrana. Ou material genético envolvido pela membrana. Então a gente fala que não existe núcleo. Quem são as eubactérias? As eubactérias são as bactérias mais conhecidas, as bactérias comuns que a gente conhece no dia a dia, né? Então, o que diferencia as eubactérias das bactérias arqueias ou arqueobactérias? A principal diferença delas é a parede celular das eubactérias contém essa substância que são peptidoglicanos. As arqueobactérias, elas são muito semelhantes às bactérias comuns que a gente conhece, porém a diferença é que elas não apresentam esses peptidoglicanos, né? Ou seja, esse aglomerado de aminoácidos ligados a açúcares. Então, a partir daí que a gente consegue separar os principais grupos de seres vivos. As arqueobactérias são bactérias extremófilas, a maioria delas, ou seja, elas vivem, são bactérias metanogênicas, são bactérias que vivem em águas extremamente ácidas, em ambientes mais inóspitos que as eubactérias e os seres eucariontes não vivem. Abrindo um parêntese sobre isso, né, que eu acabei citando, né, peptidoglicanos, o que são os peptidoglicanos então? Os peptidoglicanos, quando você compara as bactérias, existem diferentes tipos de bactérias, por isso que a gente não pode tomar qualquer tipo de antibiótico, porque você toma um antibiótico, você está tomando um antibiótico para uma bactéria que ela tem parede celular gram-positiva ou parede celular gram-negativa. Então, as arqueias, geralmente, que até onde a gente sabe, ela não gera doenças nas pessoas, não são comuns nas pessoas. Porém, enquanto que as eubactérias são comuns. Dessas eubactérias, existem dois grupos de bactérias, que são as gram-positivas e as gram-negativas. Por que existe essa diferença? Porque uma tem uma parede celular um pouco mais simples. Perceba nesse primeiro modelo aqui, ela tem uma camada de peptidoglicano, ou seja, característica das eubactérias, porém abaixo dela tem a membrana plasmática, uma dupla camada fosfolipídica contendo proteína. Enquanto que as bactérias gram-negativas, ela já tem uma dupla membrana. Então tem membrana plasmática, dupla membrana, né, com bicamada lipídica, depois peptidoglicano também, porque são eubactérias, e depois de novo. Né? A gente poderia comparar aqui um cheeseburger com um Big Mac. Né? Então aqui, né, 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles com pão com gergelim. Então nesse caso aqui é uma estrutura mais complexa do que uma simples parede celular. E por que existe essa diferença e qual a consequência? Por que a gente está falando disso? Porque na verdade, quando a gente usa determinadas técnicas de coloração, a gente consegue perceber a diferença entre uma e outra. E com essa técnica a gente consegue usar os melhores antibióticos para bactérias gram-negativas ou bactérias gram-positivas. Muitas bactérias que causam dor de garganta e problemas mais comuns são bactérias gram-negativas. Tá? Então existem até superbactérias como essas que causam doenças e que hoje é muito difícil de se combater. E por que chama gram-positiva e gram-negativa essas bactérias? Por que a gente classifica dessa maneira? Né? Porque, na verdade, foi isso. Essa técnica de coloração é chamada de coloração de Gram. E quem é Gram? Né? Um cara chamado Hans Christian Joachim Gram, né? Ele foi um cara que desenvolveu essa técnica. O que ele fez? Ele basicamente usou diferentes tipos de corantes celulares, porque a gente precisa fazer isso, senão a gente não consegue enxergar as células. E depois usou uma técnica para descolorar essa célula. Então, dependendo do tipo de camada que você tem, ou seja, bactérias que são chamadas de gram-negativas, elas acabam reagindo diferente com base nesses corantes das bactérias que são gram-positivas. Por mais que você coloque todos os tipos ao mesmo tempo. Porque uma vai acabar sendo descolorida e consegue ser colorida de novo, no caso que a gente vai falar
gram negativa, enquanto que a gram positiva não. Então essa diferença de uma para outra é baseada nessa técnica de coloração de gram. Se você quiser entrar em detalhes, dá uma pesquisada depois, porque isso em enfermagem, medicina, na área da saúde, o uso de antibióticos, isso é interessante. E é uma técnica que se viu lá desde 1800 e alguma coisa até agora, né? Então faz muito tempo isso e é uma técnica muito utilizada até hoje. Bom, o que eu tinha falado que dos domínios, dos 3 domínios que existem, eu coloquei um resuminho aqui, né? Feito que eu tirei do Brasil Escola. Então, se você quiser tirar uma dúvida, olhar o que mais importa daquilo que eu comentei até agora, tem aqui algumas informações. Bom, como a gente está falando de modelos celulares, quais são os modelos celulares que a gente mais conhece? O modelo da célula eucariótica animal, o modelo de uma célula procariótica e o modelo de uma célula eucariótica vegetal. Quando a gente fala desses modelos, se eu por acaso voltasse aqui e apagasse, eu falasse assim, ó, cite 6 organelas celulares. Organelas. Você saberia citar? Saberia citar quais são as organelas e qual a função delas? Você saberia citar quais são essas organelas? Qual é a função delas? E do que elas são feitas, basicamente? Elas são feitas de carboidratos? Elas são feitas de lipídios? Elas são feitas de proteínas? Elas têm minerais, vitaminas? Ou seja, qual que é a principal composição das organelas? Dessas que você lembra. Então, voltando aqui, ó, o motivo dessa aula é exatamente para a gente entender que existem diferentes células, dentro das células existem diferentes organelas, diferentes funções, e tem célula que tem certas organelas e tem células que não tem. Então, a gente está aqui para discutir exatamente isso. Eu queria focar, depois eu vou detalhar já as organelas, né? Vou falar um pouquinho delas com um pouco mais de detalhe, mas eu queria entrar um pouquinho nessa célula aqui, ó. Nessa célula procariótica, ó. Dá uma olhadinha. A célula procariótica, então, é uma célula de uma bactéria. Então perceba que ela tem membrana plasmática, parede celular, ela tem uma cápsula, que é mais uma proteção ainda. Ela tem fímbrias, né? São estruturas que facilitam a captação de substâncias que estão à volta, já que ela não tem facilidade de buscar alimento, né? Ela tem que estar onde o alimento está, basicamente. E ela tem ribossomos, assim como as nossas células têm, como as células vegetais têm. Por quê? Porque os ribossomos têm a função de produzir proteínas. Além disso, ela tem diversas enzimas relacionadas à respiração. E eu queria que aqui você se atentasse a isso. Lembra disso que daqui a pouco eu vou falar sobre isso de novo, tá bom? Então lembra que uma bactéria ela tem enzimas ligadas à respiração celular e ela fica aqui ligada na membrana interna na membrana dessa bactéria. Ela tem um nucleóide, uma bactéria, porque ela não tem membrana plasmática. E tem bactérias que têm flagelos, outras não. Mas como é uma estrutura genérica, eu coloquei dessa maneira. E aqui, ó, essa estrutura aqui, ó, tá sendo colocada, uma bactéria associada a um mesossomo, né? Então, o que é um mesossomo? O mesossomo é uma estrutura, vou até colocar isso aqui um pouco para o lado, para fazer um esquema para vocês. Ó, o mesossomo é uma estrutura que está ligada à invaginação da membrana. Então, quando uma bactéria ela vai se multiplicar, ela gera essa invaginação e ela vai acabar sendo dividida depois em duas bactérias. Só que para essa bactéria conseguir se dividir, o que tem que acontecer? Tem que haver uma divisão do material genético. E esse material genético ele se liga a essa estrutura aqui. E aí ela acaba migrando através da célula, ela migrando para regiões diferentes e assim a célula pode se dividir normalmente. Isso eu vou explicar no próximo slide também, tá bom? Então, além disso, voltando aqui, além disso, o que nós temos? Uma bactéria, né? A gente vê uma bactéria que ela tem o quê? Plasmídios. Plasmídios são DNAs, moléculas de ácidos nucleicos circulares, que elas conseguem guardar algumas informações ali de resistência para alguns antibióticos, resistência de alguma outra substância, quando ela entra em contato com fungos, por exemplo. Os fungos têm alguns deles, né? Não todos, mas têm antibióticos naturais. Então é bom que ela tenha estruturas de defesa. Ou pelo menos sistemas de defesa. Então, quando ela consegue
por acaso uma bactéria ela tem um plasmídio que aquilo facilita a sobrevivência dela naquele meio, quando uma bactéria se multiplica, quando ela se reproduz, quando ela entra em contato com outra, ela pode até passar esse plasmídio para outra bactéria, para ensinar outra bactéria a ficar resistente também. Então, essas são basicamente as principais estruturas de uma célula procariótica. Já uma célula vegetal, ela tem o quê? Né? Uma parede celular, a parede celular é feita de celulose, só que eu queria que vocês se atentassem a um detalhe. Ó. A parede celular das células vegetais, elas têm mais de uma camada. Então aqui, vamos fazer até de verde. Ó. Aqui tem a primeira camada da parede celular, aqui. Aqui dentro, em preto, seria a membrana plasmática dela, fechadinha dentro da parede celular. Só que quando acabam a primeira camada da parede celular, já tem uma outra camada de carboidratos também, chamado de pectina, que meio que conecta duas paredes celulares. Então a próxima parede celular da próxima célula vai estar aqui, ó. Desse jeito. Uma outra célula aqui, por exemplo, de tamanho menor. Tá? Depois a gente vai falar que existe até uma emenda do citoplasma, da membrana plasmática de uma célula vegetal aqui, com a membrana plasmática da outra célula vegetal aqui. Tá? Aí ficaria mais ou menos assim. Ó. Ou seja, isso aqui serve para que haja comunicação mais fácil, né? No caso, passagem de substâncias mais facilmente de uma célula vegetal para outra. Bom, então, perceba então que existem diferentes tipos de carboidratos aqui que separam uma célula, que fazem parte de uma parede celular e separam, portanto, uma célula da outra, ajudam a separar uma célula da outra, diferenciar ou colocar limite entre as células. Além disso, há outras estruturas que uma célula vegetal tem, são estruturas muito comuns presentes nas outras células também. Por isso que agora eu vou dar uma geral de cada organela e vou especificar em alguns casos que são mais necessários, tá bom? Alguns detalhes que são necessários. Vamos lá. Então, das estruturas celulares, olha aqui. Esse aqui é um exemplo de uma ameba. Perceba que ela tem estruturas como pseudópodes, que facilitam a locomoção, facilitam que ela englobe o seu próprio alimento, por exemplo. De resto, ela tem todas as mesmas estruturas, várias estruturas celulares iguais, elas são seres eucariontes, só que ela também tem vacúolos digestivos, ou seja, são estruturas que facilitam a digestão de substâncias, e isso está muito ligado a um tipo de organela que são os lisossomos. Enquanto que ela também tem vacúolos pulsáteis, que ajudam no controle osmótico, ou seja, no equilíbrio de água e sais dos protozoários. Aqui embaixo nós temos essa bactéria, Bacteroides fragilis. Ela é uma bactéria comum encontrada no nosso intestino, por exemplo. Ela é uma bactéria anaeróbia. Então aqui são ligações que elas acabam produzindo, uma matriz extracelular que acaba ligando uma bactéria a outra em grande quantidade, por isso quando elas se multiplicam, né? E basicamente, ó, ela tem essa constrição, que eu já falei que acontece quando existe essa divisão celular. Ela também tem ribossomos, ela tem uma cápsula protetora e todas as estruturas mais conhecidas. Aqui é um outro exemplo. Essa aqui é uma célula de uma anabaena, uma bactéria, né, uma cianobactéria, lembrou? Ou seja, ela faz fotossíntese, bactéria fotossintetizante. O que ela tem de diferente, o que ela tem de interessante que vale a pena a gente comentar aqui? Ela tem tilacoides, ou seja, se ela faz fotossíntese, ela com certeza ela vai ter que ter estruturas que consigam ter ligadas a essa estrutura aquelas moléculas que absorvem a luz. Qual é o nome das moléculas que absorvem a luz? Clorofila, certo? Existem outros tipos de pigmentos fotossintetizantes, falaremos mais para frente. Mas onde ficam as moléculas de clorofila? Elas ficam no cloroplasto das células eucariontes, só que como as bactérias ou protozoários, ou nesse caso aqui bactérias, são muito pequenas, elas não cabem dentro dela um cloroplasto.
Então ela tem apenas membranas, como membranas plasmáticas mesmo, uma bicamada lipídica, e grudadas nessas membranas tem enzimas e clorofila. E essas membranas são chamadas de membranas tilacoides e elas têm a capacidade de absorver a luz. Então essas células fazem a fotossíntese, por exemplo. Outra coisa. Só que para fazer fotossíntese, ela tem que ter o quê? Gás carbônico. E para fazer gás, e para isso, ela precisa ter estruturas, que consigam absorver o gás carbônico, que a gente consegue, né? A gente tem uma planta, a gente libera uma grande quantidade de gás carbônico, a gente consegue absorver o oxigênio e ficar com ele dentro de nós um certo tempo. Uma planta consegue fazer uma troca constante de gás carbônico, mas uma bactéria ela pode não ter uma disponibilidade muito grande, então é bom que ela consiga ter algumas reservas. Então carboxissomos são estruturas que ajudam a reservar gás carbônico dentro desses tipos de célula. Bom, aqui é uma Nitrobacter winogradsky. Ela é uma bactéria. Peraí, só um pouquinho. Pronto. Ela é uma bactéria. É uma nitrobactéria e ela ajuda o quê? Ela ajuda na conversão, ó. Ela que faz parte do ciclo do nitrogênio, por exemplo. É uma bactéria que está no solo. Então, ela consegue converter o nitrito em nitrato. Então ela faz parte do ciclo do nitrogênio. E olha que interessante, ó. Aqui é uma imagem do carboxissomo que ela tem. Ela também consegue absorver, ela consegue fazer, obviamente, aqui tem o que a gente chama de membranas respiratórias. Então, por algum motivo, eu não sei a fisiologia dela, mas ela também tem os carboxissomos. Então ela consegue armazenar esse gás carbônico aqui. E aqui desse lado, ó, você consegue ver que esses carboxissomos são estruturas muito pequenas, ó, 100 nanômetros, tem praticamente 0,1 micrômetros. Né? Então são estruturas especializadas aí nesse armazenamento. Abrindo parênteses de novo, aquilo que eu tinha colocado para vocês sobre os mesossomos. Ó. Então eu queria que vocês notassem só o que está aqui em vermelho. Ó. O mesossomo, né? Então ele se assemelha às cristas mitocondriais e atua na respiração das bactérias aeróbias. Então essa estrutura aqui, ela pode ajudar também a bactéria a fazer a respiração, além daquilo que eu já comentei, que está aqui embaixo, de ajudar na divisão celular. Então ele também se associa ao material genético e ajuda na segregação dos cromossomos de uma bactéria. Então, isso que eu coloquei do mesossomo aqui, que tem diversas enzimas associadas. Diversas enzimas associadas aqui, ó, e essas enzimas têm a mesma função que as enzimas que estão no interior da mitocôndria têm, de auxiliar no processo respiratório. Então, aqui é a mitocôndria, olha só como ela é. Né? Então, o que vocês não podem esquecer é que toda a mitocôndria, a gente vai falar ainda mais um pouco sobre ela, esse é o próximo tema nosso. Né? Então, a mitocôndria ela vai ter uma membrana externa, do lado de fora aqui. E ela também vai ter mais uma membrana interna, só que essa membrana interna ela é tão grande que ela acaba tendo dobras para dentro dela, assim, ó. E essas membranas e essas dobras dentro dela são muito semelhantes. Ó, vou fazer aqui de maneira mais rápida, assim, como se fossem todas as dobras. Por isso que é assim que a gente representa uma mitocôndria, ó, tá vendo? Ligando essas membranas respiratórias dela, né, essas membranas que auxiliam na respiração, ou melhor dizendo, na oxidação da molécula de glicose. Então essas membranas aqui, elas se assemelham exatamente a isso que eu mostrei aqui. A esse mesossomo, as estruturas que estão aqui. Então isso é mais uma evidência de que bactérias no passado deram origem a várias outras células e várias outras estruturas, inclusive estruturas celulares. E é por isso que hoje a gente fala que as bactérias elas têm o seu material genético próprio. Então esse material genético das bactérias, das mitocôndrias, vão ficar aqui dentro. E o tamanho de uma mitocôndria é muito semelhante ao tamanho de uma bactéria. Então essa seria mais uma evidência aí da evolução de bactérias, né? A mudança de bactérias gerando aí uma simbiose, uma ligação com células eucarióticas
e isso acabou sendo benéfico, que é o que a gente vai falar na próxima aula. Bom, então, por que eu coloquei dessa forma? Porque agora, ó, juntamente com o mitocôndria, eu também vou falar de cloroplasto, porque o cloroplasto ele também é uma organela que é feita de membrana. Ele também tem dentro do seu interior um material genético próprio, que é diferente do material que está no núcleo da célula. Tá vendo? E ele também tem membranas que se invaginam. A membrana do cloroplasto, ó, ela vai se invaginar basicamente dessa maneira. Ó. Tem essa membrana externa. E a membrana interna aqui, ó, ela tem mais dobras. Vou terminar aqui. Ela tem mais dobras. Depois ela continua, tem mais outras dobras. Então quando você vê um esqueminha em 3D dessas dobras, parecem prédios, né? Parecem panquecas empilhadas umas em cima das outras. Tá vendo? Então, da mesma maneira, então ela vai ter uma membrana aqui, membrana externa, e também vai ter a membrana interna. Tá bom? Aqui, para vocês verem alguns detalhes e alguns nomes. Aí tá o nome aqui, ó, dessa técnica de microscopia. Lembra que eu falei na aula passada sobre microscopia? Então, é uma imagem, é um microscópio eletrônico de transmissão, ele vai produzir imagem então em imagens planas, né, em 2D e em preto e branco. Mas é bem fácil de visualizar as membranas aqui internas, enzimas, ribossomos e tudo que faz parte de um cloroplasto. O retículo endoplasmático, o que seria? Retículo significa, um nome, é um diminutivo para rede. Né? Então é uma rede de coisas. Imagina um monte de lençol dobrado, espalhado por toda uma sala, assim, tudo pendurado. Assim, você vai passando, você tem que passar por entre essa rede de lençóis, um lençol gigante formando um labirinto e você está dentro dele. Né? Basicamente é isso que é o retículo endoplasmático. Só que, e ele então, se ele é todo lembra um lençol? Então ele é o que? Fluido. Então ele é feito também de fosfolipídios, então ele também é uma organela membranosa. Tá? Então acontece o seguinte, ele está diretamente ligado ao núcleo da célula. Percebam aqui nessa imagem, ó. Eu já até representei isso numa aula anterior para vocês. Vou fazer de vermelho. Então aqui está a carioteca e ligada na membrana externa da carioteca, ó, já sai o próprio retículo. Tá bom? E com todas as suas dobras internas e tudo mais. Então, esse retículo, existem dois tipos de retículos. Né? Então, o retículo endoplasmático, que a gente vai chamar de liso, e o retículo endoplasmático, que a gente chama de rugoso. Qual a diferença de um para o outro? Um é que ele vai apresentar essas bolinhas, que são os cromossomos. Peraí. Aqui. Essas pequenas bolinhas aqui, ó, pequenos pontinhos pretos, que são os cromossomos, ou os ribossomos, desculpa, enquanto que pode ver melhor, enquanto que o retículo endoplasmático liso, ele não tem ribossomos associados a ele. Então aqui você pode ver, ó, que aqueles que são mais próximos, o retículo mais próximo ao núcleo, ele está associado ao ribossomo. Por que isso? Porque, como já falamos anteriormente também, é do núcleo que virão, basicamente do núcleo que virão moléculas de RNA, e essas moléculas de RNA, ao passar por ribossomos, vão permitir a produção de proteínas, aglomerados de aminoácidos com funções específicas na célula. E depois que essas substâncias forem produzidas, elas vão sair e vão encontrar o complexo de Golgi. Então elas vão sair, as substâncias produzidas aqui dentro, elas vão sair em vesículas até entrar em contato com o complexo de Golgi. Então basicamente a função de um retículo endoplasmático é transporte celular, basicamente, e no caso do retículo endoplasmático rugoso, ele ajuda na produção de proteínas. Então perceba aqui, ó, nessa imagem, como existe uma rede mesmo. Tá? Quando a gente faz um corte de uma célula, de uma estrutura, ou de uma célula mesmo, a gente vai ver às vezes, ó, perceba que tem um tubo subindo aqui, ó. Esse tubo subindo ele foi cortado. Foi um corte transversal nele. Então quando você olha a célula, aqui um corte dela, você vai ver um monte de bolinhas. Ó.
Né? Essas bolinhas, elas não são vesículas necessariamente. Elas podem ser um tubo que está subindo e que foi cortado. Já que a imagem tem que ser muito fininha para poder ser visualizada, né? Por isso que a gente fala da existência do micrótomo para cortar muito fininho. Então corta uma fatia e quando cortou uma fatia, você não sabe se aquilo é uma vesícula, era uma vesícula, ou se ela era já uma estrutura maior um pouco que a vesícula, que seria toda essa estrutura aqui, ó, dessas invaginações da membrana. E o complexo golgiense, ou complexo de Golgi, ou aparato de Golgi, ele tem esse nome porque ele foi descoberto lá em 1898 por Camilo Golgi. Então ele fica sempre próximo ali, ele tem sempre uma relação com o retículo endoplasmático. Ele vai receber vesículas do retículo endoplasmático e vai passar essas vesículas e vai ativar e vai modificar substâncias que estão vindo lá dentro dessas vesículas. E aí depois que ela modificou, ele manda essas substâncias modificadas nas vesículas, manda para fora da célula ou para outros lugares da célula. Por isso que a gente fala que a função do complexo de Golgi é secreção ou empacotamento de substâncias. Aqui a gente pode ver, interessante a gente notar, quando a gente fala de complexo de Golgi, o complexo de Golgi ele tem estruturas diferentes. Então, tanto a face cis, ele apresenta uma face chamada de cis, ele apresenta cisternas e ele apresenta a face trans. Qual que é a diferença de um para outro? Que estruturas que são essas? Basicamente, a gente pode lembrar que se eu fizer um esqueminha do complexo de Golgi aqui, eu vou desenhar uma cisterna. Lembra um sinal Wi-Fi, né? Aqui. Cisternas que têm tamanhos muito diferentes, são fluidas também, feitas de fosfolipídios. Só que se você ouvir falar ou ver escrito que uma face é chamada de cis e a outra face é chamada de trans, você já sabe qual é a posição da célula aqui. Qual é a posição desse retículo em relação à célula. Só um segundinho. Como que vai ser? Vai ser dessa maneira assim, ó. A célula vai estar aqui. O núcleo da célula vai estar aqui. Portanto, o retículo endoplasmático vai ficar aqui, nessa região. E as vesículas que ele vai eliminar vão estar aqui no meio ou aqui em volta e vão estar entrando em contato com as membranas do próprio complexo golgiense, tá bom? Então vai existir um fluxo de substâncias, basicamente, nesse sentido aqui, tá? Então como que fica fácil de lembrar? Poxa, lembra de cis, de centro da célula. Então a face cis ela está voltada para o centro da célula, ou seja, para o núcleo. Enquanto que a face trans ela está voltada para fora da célula, ou seja, em direção à membrana plasmática. Aí então as substâncias que o complexo golgiense vai produzir vão sair em vesículas, e essas vesículas ou elas vão ficar aqui dentro da célula espalhadas, e aí a gente vai ver funções diferentes do complexo golgiense futuramente, e como que as substâncias produzidas por eles ou estruturas produzidas por ele podem funcionar. E isso está relacionado ao processo de digestão, processo de secreção de saliva, de lágrima, por exemplo. Tá? Então é isso. Face trans, face cis, cisternas, que são essas estruturazinhas aqui que eu desenhei. Tá bom? Cisternas. Isso você não pode esquecer. Então um esqueminha básico aí de um complexo golgiense no seu caderno e tal, isso vale a pena, é bom para memorizar. Para ficar óbvio, para quando a gente falar de estruturas, de metabolismo, de processos um pouco mais complexos, a gente consegue entender muito mais fácil. Bom, sobre o complexo golgiense, tem uma pequena diferença. Nas células vegetais, existe uma diferença. O complexo golgiense em células vegetais, ele pode ser chamado também de dictiossomos. Tá, ó. Então, se você ouvir falar de dictiossomos ou complexo golgiense, a gente está falando da mesma coisa. Porém, nas células vegetais, as cisternas do complexo golgiense, dos complexos golgiense, eles ficam mais separadas.
E então a gente não vê uma estrutura bonitinha como aquele sinal do Wi-Fi, a gente vê essas lamelas, essas cisternas mais distantes umas das outras, tá bom? E daí? Por que é diferente? Por que ela é distante? Porque na verdade, como eu falei, lá dentro da célula vegetal, ou lá dentro das cisternas, vai haver modificação ou produção de substâncias. E a produção dessas substâncias, entre essas substâncias que são produzidas, tem a pectina. E a pectina é um carboidrato, e essa pectina ela vai começar a se acumular nessas cisternas, e essas cisternas vão começar a se aglomerar no meio da célula durante a divisão celular. E essa aglomeração de pectina, mudando de cor aqui, ficar tudo verde, né? E essa aglomeração de pectina no meio da célula vai gerar uma parede celular aqui futuramente. Por isso que a pectina aqui, ó, é a primeira camada que vai começar, que vai ajudar a divisão, a dividir uma célula em duas. Então é como se eu estivesse na minha sala aqui e ao invés de alguém do lado de fora começar a esmagar a célula para a célula se dividir em dois, como acontece com os mesossomos nas bactérias e como acontece nas nossas células, nas células eucariontes, na hora da divisão celular, no caso das células animais, no caso das células vegetais, a divisão celular ela não vai acontecer de fora para dentro, ela vai acontecer de dentro para fora. Ou seja, é como se eu colocasse uma parede de tijolo aqui no meio e eu divido esse ambiente meu aqui em dois ambientes. E no meio desse ambiente, né, durante essa divisão, que vai ter um pequeno orifício aqui que vai permitir aquilo que eu falei que é a comunicação entre a membrana plasmática, ou melhor dizendo, o citoplasma de uma célula vegetal com o citoplasma da outra célula vegetal. Tá bom? Isso está esquematizado aqui embaixo. Mas a gente vai falar desse assunto com um pouquinho mais de detalhe quando falarmos de divisão celular. Outra função do complexo Golgiense é a produção de uma estrutura muito importante que é o acrossomo. Graças ao acrossomo que o espermatozoide consegue penetrar no ovócito secundário, né, o futuro óvulo. E se não fosse o acrossomo, os espermatozoides não conseguem entrar. Então existem pessoas, por exemplo, que têm uma deficiência na produção do acrossomo, alguma alteração na característica desse acrossomo, e o espermatozoide dele não consegue fecundar um óvulo, por exemplo. Então essa pessoa, por mais que ela produza espermatozoide, ela é uma pessoa estéril, porque os espermatozoides dela não conseguem produzir, não conseguem fecundar, não conseguem penetrar num ovócito. Tá bom? Então, basicamente, o que acontece? As cisternas desse complexo Golgiense, elas vão começar a se fundir, elas são várias delas aqui, só que elas vão começar a se unir umas às outras. Elas passam a se unir na formação, no processo de formação do espermatozoide. A gente vai estudar também lá na frente, quando a gente falar de embriologia. E no início da embriologia, o tema que a gente vai estudar é gametogênese, que é a formação dos gametas. Então, quando a gente falar de formação de gameta, entre esses gametas temos os espermatozoides, e o processo de formação do espermatozoide ele surge a partir de uma célula espermatozoide, uma célula comum, genérica, lembra um ovo frito, muito mais complexo, obviamente. Mas durante o processo da espermiogênese, vai haver uma modificação dessa célula, que por isso ela vai começar a ter um direcionamento específico das mitocôndrias, vai gerar o flagelo, e na pontinha dessa célula, né, na cabeça do espermatozoide, vai ter essa estrutura que é o acrossomo, e o que tem lá dentro? Né? Falando para vocês, finalmente, lá dentro vai ter um monte de enzimas responsáveis pela degradação da membrana e pela penetração, melhor dizendo, do espermatozoide, onde ele vai jogar o seu núcleo, os seus centríolos, para dentro do óvulo. Ele vai atravessar as regiões do ovócito secundário, né? E vai conseguir penetrar graças a essas enzimas aí que vão digerir, vão quebrar os lipídios, os carboidratos que tem ali naquela região da zona pelúcida, que a gente vai falar futuramente também, que vai conseguir penetrar realmente no óvulo. Depois, essas estruturas agora, né? O que elas são? São os lisossomos. Então, os lisossomos, quando eu comentei com vocês sobre... Vamos ver onde eu comentei isso aqui, ó. Quando eu comentei com vocês que o complexo de Golgi, ele gera essas vesículas,
Entre as vesículas que são geradas, pode ser de secreção e pode ser de vesículas que vão ficar dentro da célula. Entre essas vesículas que o complexo Golgi gera, que vai depender do que o núcleo comandou, que tipo de substância que vai estar lá dentro, entre essas substâncias nós temos aí os lisossomos. Opa, não é nem aqui que eu tenho que estar. Entre essas substâncias nós temos os lisossomos. Ó. Então, é isso que a gente está vendo aqui. Um eosinófilo, por exemplo, é um glóbulo branco, ele vai ter uma grande quantidade de lisossomo que ele vai ajudar na degradação de substâncias químicas, de micro-organismos que entram na nossa célula. Tá? E, então, o que tem dentro dos lisossomos? Enzimas. Tá bom? Então, são vesículas que contêm enzima e ajudam na digestão da célula. E ele também é uma organela membranosa, só que também tem dentro deles proteínas. E os peroxissomos são estruturas muito parecidas, genericamente, porém, olha nessa micrografia eletrônica de transmissão, né? Você consegue ver aqui os lisossomos e os peroxissomos, né? Só estudando e sabendo que tipo de célula que é, sabendo localização no corpo ou que tipo de enzima que tem lá dentro, que a gente consegue entender e saber melhor a diferença de um para o outro. Senão você vai olhar tudo a mesma coisa. E o que o peroxissomo tem? Ele tem uma enzima, né? Tem várias enzimas, hialuronidase, e ele também tem uma enzima chamada de catalase. Essa enzima ela ajuda a degradar o peróxido de hidrogênio e outras substâncias que elas são provenientes do metabolismo celular. A gente já falou outras vezes que a amônia é uma substância que ela é proveniente da degradação de proteínas, da ligação entre aminoácidos, da quebra de aminoácidos, né? Então a amônia surge. Assim como a degradação de ácidos graxos, que formam os lipídios, né? Eles geram água oxigenada, H2O2 e outras substâncias que a catalase consegue, peróxidos, né, que a catalase consegue quebrar. Então, essa é a função dos peroxissomos. O que são os centríolos? Já diferente de todas as organelas que nós falamos até agora, os centríolos são estruturas celulares, organelas celulares, só que elas são de estruturas proteicas, tá? Eles são proteínas. Então, só que na verdade, ó, esse túbulo aqui, se a gente pudesse ampliar ainda mais e olhar essa imagem, a gente ia ver que ele é formado por um monte de proteínas globulares que se agrupam, se agrupam, se agrupam, se agrupam e formam um grande tubo. E aí tem mais outras proteínas que se agrupam, e formam um outro tubo. E aí todos esses tubos em conjunto, perceba que eles estão organizados aqui de 3 em 3, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, os centríolos eles têm uma organização de 9 microtúbulos organizados, 9 estruturas, 9 túbulos organizados de 3 em 3. E daí? Né? E daí que essas estruturas são responsáveis pela divisão celular, elas são responsáveis por organizar e segurar as outras organelas celulares, para elas não se mexerem de qualquer jeito e não irem para lugares diferentes, elas conseguem manter uma certa estabilidade. Mas se a gente falar, vamos focar, né? Vamos pensar só no centríolo, o que o centríolo faz. Genericamente, a gente vai falar, ele é responsável pela formação do citoesqueleto. Se quiser escrever junto comigo, citoesqueleto e citoesqueleto, e ele ajuda na divisão celular. Como que ele vai ajudar nessa divisão? Divisão celular. Tá? Grava isso quando a gente falar de citoesqueleto. A gente vai entrar também nesse assunto mais para frente. Bom, eu já explico sobre a divisão celular, um processinho rápido também, um esqueminha fácil aqui, que não, sem entrar em detalhes nenhum ainda. Mas, olha só, nas nossas células, a região onde o centrosomo, onde os centríolos se localizam, essa região ela é chamada de centrosomo. Tá aqui, ó. Por isso que está centrosomo. Então, a centrosomo é uma região, é um lugar. Então, perceba aqui os centríolos aqui. E a partir dos centríolos partem fibras proteicas chamadas de microtúbulos. Então, os microtúbulos eles já são estruturas que fazem parte do que a gente chama citoesqueleto da célula. Então, se não fosse centríolo, não teria como surgir os microtúbulos nessas células, então não teria uma formação de um citoesqueleto, ou seja, de um esqueleto interno na célula que ajuda a célula a se estruturar. Esse citoesqueleto ele lembra um pouco as hastes que tem no interior de um circo, de um circo mesmo. Palhaço, elefante, girafa, maus tratos, né? Essas coisas. Então, nem sempre, mas
Cuidados. Então essas estruturas, elas ajudam a ter formato da célula. Por que, que um neurônio tem toda aquela... Cadê? Por que, que o neurônio tem todo aquele formato todo estranho, né? Parece um cometa, com seus dendritos, corpo celular, núcleo, axônio. Por que ele tem um formato diferente? O que permite o formato dele é o que está lá dentro dele, que são essas estruturas do citoesqueleto. Uma célula muscular também, mesma coisa. Então aqui, ó, perceba, os centríolos, a gente vai falar também disso mais para frente, mas os centríolos, quando uma célula vai se dividir, ela acaba duplicando o seu centríolo. Então toda célula tem apenas um par de centríolo, que é esse aqui, por exemplo, que ele vai ficar localizado naquela região do centrossomo da célula. Porém, quando a célula se divide, antes dela se dividir, antes dela sofrer mitose, uma das preparações para a mitose é a duplicação de algumas coisas. Entre essa duplicação vai acontecer a duplicação do DNA, aquela duplicação semi-conservativa que a gente já falou. E uma outra coisa que vai acontecer é a duplicação do centríolo. Então quando a gente estiver estudando mitose e meiose, a gente vai falar assim, quais são as fases que antecedem, quais são os processos que antecedem a divisão celular. Então para que a divisão celular aconteça, tem que estar tudo duplicado. O que é esse tudo? Então tem vários processos que vão acontecer que a gente vai falar mais para frente, mas entre eles aí é a duplicação do centrossomo, ou a duplicação do par de centríolo passa a ter dois pares. Por quê? Porque esses centríolos eles vão se separar futuramente durante a divisão celular, e como deles partem os microtúbulos, que a gente pode ver aqui, ó, que também são estruturas proteicas, assim como os centríolos, esses microtúbulos eles vão se conectar aos cromossomos, e os cromossomos tendo duplicado, tendo tudo em dobro dentro da célula, os microtúbulos vão conseguir puxar os cromossomos para cada lado da célula, para a célula se dividir em dois. Então isso aqui é muito importante no processo de divisão celular, a gente vai falar mais para frente. Então aqui, essa imagem você consegue ver. Aqui, ó, essa imagem lembra a capa do nosso livro. Uma imagem parecida, pelo menos, né? Por quê? Porque ela é feita com um microscópio de luz. Então, essas imagens em verde, essas estruturas em verde são todos os microtúbulos. A gente vai falar de fuso mitótico, fuso acromático, quando a gente falar de mitose e meiose. Mas essa região aqui do meio, onde você... né, essa região central aqui, é onde estão os dois centríolos e aqui outros dois centríolos. Em azul, essa região do meio é onde estão todos os cromossomos, e esses pontinhos em vermelho são chamados de centrômeros. São as regiões que estão no meio do cromossomo. Sabe, não é o nosso foco também agora, né? Mas quando você olha um cromossomo, você já viu que ele é assim, ó. Né? Então ele tem uma cinturinha fina, né? E essa cinturinha fina, na verdade, o que ele é? É um monte de proteínas que tem aqui e que são ramificadas, assim, tem umas estruturas que conseguem fazer com que, a partir dessas estruturas, chamadas de cinetócoro, aquela região, é a partir delas que as fibras do fuso mitótico, ou os microtúbulos, vão começar a se encostar aqui, vão encontrar, e aí conseguem puxar o cromossomo de um lado para o outro, tá bom? Então, olha quanto nome eu estou falando, quanta estrutura eu estou falando, né? Então, ou seja, quando a gente falar de centríolo, a gente não pode deixar de falar de citoesqueleto. E o que é o citoesqueleto? O citoesqueleto, então, como eu comentei, é o esqueleto da célula. Então, toda a estrutura que mantém a célula no seu formato e ela consegue deixar presa lá dentro, ó, as outras organelas. Então, as organelas têm uma rede assim de estruturas celulares, de estruturas proteicas, desde de algumas que são mais finas, como essas que são chamadas de filamentos de actina, outras médias e outras mais grossas. Tá? E aí depois a gente vai estudar a composição desses filamentos, microfilamentos, e a função de cada um para a célula. Mas não é agora. Agora o nosso foco são os centríolos. Centríolos, estruturas proteicas, responsáveis pela divisão celular e por organizar as organelas dentro da célula. Tá bom? Ribossomos. Quem são os ribossomos? Estruturas responsáveis pela produção de proteína. Né? Então, os ribossomos, aqui, antes de avançarmos, né? Os ribossomos eles podem estar aderidos ao retículo endoplasmático, portanto, formando o retículo endoplasmático rugoso,
ou eles podem estar livres no citoplasma, que são essas bolinhas. Portanto, quem tem ribossomo? Ribossomo tem bactéria, ribossomo tem... Todos os seres vivos têm ribossomos, porque os ribossomos são estruturas que produzem proteína. Como não tem ser vivo que não tem proteína, a primeira coisa que um ser vivo tem que ter é um ribossomo para produzir proteína. E é por isso que, quando você ouvir falar de produção de ribossomo na célula, você vai ouvir falar de nucleolo. Tá? O que é o nucleolo? O nucleolo é um núcleo, é um segundo, peraí. Nucleolo é como se fosse um segundo núcleo que tem no interior da célula. Do núcleo da célula. Tem um núcleo no núcleo. Ou seja, na verdade parece um núcleo, mas é um aglomerado de moléculas de DNA com RNA, de DNA basicamente, mas como ele produz constantemente RNA, a gente encontra os dois tipos de moléculas ali. Juntamente com isso, também no núcleo vai ter um monte de moléculas de DNA, no nosso caso, né, que são os 23 pares de moléculas de DNA que nós temos. Desses 23 pares, parte desses 23 pares vai ter um aglomeradozinho ali que é o chamado de núcleo. E qual é a função do núcleo? O núcleo é que ele vai produzir o RNA, que a gente vai chamar de RNA R. Por que R? R de ribossômico. RNA ribossômico. Ou seja, o que é o RNA então? O RNA, o que é um ribossomo? Ele não é uma estrutura membranosa, ele não é uma estrutura proteica apenas. Ele é uma estrutura formada por RNA, uma estrutura formada por molécula de RNA toda contorcida, então aqui teria as bases nitrogenadas, e para ajudar a estruturar tudo isso, existem também no meio delas, associadas a elas, proteínas, a essas moléculas de RNA. Só que existem dois grupos de moléculas de RNA que formam um ribossomo. Um grupo que é uma quantidade menor de moléculas, de uma molécula de RNA, enquanto uma maior. Então por isso que a gente fala que o ribossomo ele tem a subunidade menor e a subunidade maior. E isso é diferente, por exemplo, de bactérias para animais. Então existem características diferentes. E é com base também nesse RNA ribossômico que é possível determinar a diferença entre as eubactérias e as arqueobactérias, por exemplo. Então, como eu falei, o ribossomo ele é basicamente um aglomerado de moléculas. Tá? Então isso aqui é só uma estrutura em 3D, produzida por computador. Mas isso aqui seria a estrutura real de um ribossomo. Só que em computador também, mas olha quantas dobrinhas tem aqui, né? Proteínas que têm formatos de alfa-hélice misturadas aqui com moléculas de RNA, que a gente consegue ver nessa região aqui, por exemplo. Então, qual é a função do ribossomo? Né? Ele está relacionado à produção de proteínas. Então aqui tem um RNA mensageiro, vai passar, o ribossomo... Né, o RNA mensageiro o ribossomo passa pelo RNA mensageiro, graças a ele existe a união de aminoácidos, que são as ligações peptídicas, e assim está formando-se aqui uma cadeia polipeptídica, uma cadeia peptídica que futuramente vai gerar uma proteína. Só que, como eu falei para vocês, os ribossomos eles podem estar dentro da célula, eles estão dentro da célula, só que eles podem estar livres ou ligados à membrana plasmática, à membrana do retículo endoplasmático, rugoso nesse caso. Só que os ribossomos eles também podem ser encontrados aglomerados. Ó. Então isso aqui é um conjunto de ribossomos. Olha só, 25 nanômetros. Como eu falei para vocês, uma célula ela vai ter cerca de 20 micrômetros. 20 micrômetros são 20 mil nanômetros. Tá? Então se um ribossomo tem 25 nanômetros, olha como ele é muito pequenininho. E é por isso que quando a gente vai desenhar uma célula, a gente vai fazer um monte de pontinhos. Porque comparado ao tamanho de uma célula de 20, 25, 30 micrômetros, um ribossomo de 25 nanômetros ele é realmente muito pequenininho. Então ele pode estar associado a vários outros e nem sempre é um ribossomo que vai passar por um RNA. Às vezes tem vários de uma vez. Essa imagem aqui, por exemplo, ó, é uma micrografia eletrônica de transmissão de vários ribossomos unidos. Cada bolinha dessa mais escura é um ribossomo. E esses rabinhos aqui são os aminoácidos unidos. Então aqui está vendo a produção de uma proteína
quer dizer, de um tipo de proteína, mas vários ribossomos ao mesmo tempo estão fazendo isso. Então, na hora que todos eles produzirem, vai sair uma grande quantidade. Então, pode ser uma proteína que pode ser a amilase salivar, por exemplo, né? A ptialina, ela pode estar sendo produzida por vários, porque a gente precisa de muita saliva, às vezes. A gente vai precisar de muita lágrima, a gente vai precisar de muita queratina, a gente vai precisar de muita melanina. Não, essa imagem eu não sei de onde veio especificamente. Aqui é um desenho esquemático de como são esses vários ribossomos interligados aí produzindo. Tá? E depois que produz, a subunidade menor da subunidade maior, depois que produz uma proteína, eles se separam. Então, foca, como eu falei para vocês, não nesse processo, mas foca na estrutura do que a gente está falando. Tá? Estrutura e função. É isso, galera. Eu acabei colocando essa síntese, esse mapinha conceitual aqui do Descomplica para vocês. Aqui tem as informações mais básicas e legaisinhas, bem organizadinhas, bonitinhas, de tudo isso que eu falei, com alguns detalhes a mais, com algumas informações de coisas que a gente já viu, outras que a gente ainda vai até falar sobre, exemplo como o glicocálix, por exemplo. E como eu falei, lembra da estrutura e não da função. Então, o que a gente fez hoje? Nós falamos hoje de tipos celulares, nós vimos que existem 3 domínios de seres vivos. Vou até voltar aqui para a gente fazer essa passagem mais rápida, né? Que existem domínios de seres vivos. Os seres vivos têm diferenças e essas diferenças estão baseadas na quantidade de organela ou até em substâncias como os peptidoglicanos. Existem diferentes tipos de bactérias, se a gente analisar até a parede celular dessa bactéria, que está relacionada a esse peptidoglicano. Existem diversos modelos celulares, os mais conhecidos e mais comuns que a gente precisa memorizar são esses, de célula procariótica, célula vegetal e célula animal. Isso é o que mais é cobrado. Até protozoário, muitas vezes, acaba entrando em vestibular também, justamente por vacúolo pulsátil e outras pseudópodes, que são também estruturas celulares, que vale a pena também lembrar. Como esse que eu acabei de falar no exemplo da ameba, né? Então a gente viu exemplos de estruturas celulares, exemplos de bactérias, exemplos de células, como elas podem participar de outros processos, incluindo o ciclo do nitrogênio. A gente viu que as bactérias elas têm estruturas que têm funções muito parecidas com seres vivos mais complexos, como os eucariontes, como nós, que nós temos a nossa mitocôndria, tem invaginações internas na membrana, e essa invaginação interna da membrana tem substâncias parecidas com essas invaginações de bactérias, e que também tem função parecida com as nossas membranas das mitocôndrias, que é a ligação, a oxidação de substâncias que permite a respiração celular. Existem 2 tipos de organelas que são responsáveis pela produção de energia, relacionadas à energia. Uma delas é a mitocôndria, que realiza a respiração celular. Quando realiza a respiração celular é quando a mitocôndria ela consegue absorver, ela utiliza a molécula de glicose ou produtos da molécula de glicose para produzir energia e liberar ATP, tá bom? Então, quando falar de mitocôndria, você tem que gravar, vou até escrever isso aqui para reforçar, tá? Falou de mitocôndria, falou de produção de ATP, então falou de energia, tá bom? De produção de energia dentro da célula. Enquanto que, quando se fala de cloroplasto, a gente está falando de fotossíntese, então a gente está falando de armazenamento de energia. A energia solar chega até os cloroplastos, ou as membranas tilacoides, no caso dessas estruturas aqui, ó, membranas pequenas, membranas tilacoides, já que não cabe um cloroplasto, né? Um cloroplasto seria maior até que essa estrutura celular toda aqui, tá? E o retículo endoplasmático, então, existem 2 tipos. Ele está relacionado ao transporte de substâncias dentro da célula, está relacionado à produção de proteínas dentro da célula, no caso do rugoso, à produção de hormônios dentro da célula, no caso do liso, e também à quebra de substâncias tóxicas, como o retículo endoplasmático liso que tem no fígado, que ajuda a quebrar substâncias que são nocivas à nossa saúde. O complexo Golgiense, então, é uma rede de cisternas, tem a sua face cis e a sua face trans,
e ele produz substâncias químicas que podem sair, ele empacota substâncias químicas que vêm lá do retículo, que podem sair da célula ou podem ficar dentro da célula. E enquanto ele está empacotando, as substâncias que estão lá dentro elas estão sofrendo pequenas modificações, está adicionando um carboidrato a ela, mudando um formato dela com a ajuda de alguma enzima que tem lá dentro do complexo Golgiense, das cisternas. E isso então a substância sai dali modificada e pronta para atuar em algum lugar, dentro da célula ou fora da célula, como a nossa saliva ou como a nossa lágrima, ou as substâncias produzidas pelo pâncreas, por exemplo, suco pancreático e tudo mais. E ele também pode atuar dentro da célula produzindo o que eu falei, que são os lisossomos, que vão ajudar na digestão celular. A membrana, a célula vegetal, na célula vegetal, o complexo Golgiense, ele é chamado de dictiossomo muitas vezes, e os dictiossomos que originam a parede celular, a partir dele que uma célula começa a se dividir uma célula vegetal começa a se dividir de dentro para fora. Ele também é responsável pela formação do acrossomo. Os lisossomos são organelas membranosas, assim como os peroxissomos, e os dois têm função de degradar substâncias na célula. Só que um vai degradar proteínas, por exemplo, e outras substâncias orgânicas, enquanto que peroxissomos vão degradar principalmente peróxidos e substâncias provenientes da degradação de moléculas mais complexas também, como os lipídios. Centríolos, estruturas proteicas, já falamos sobre ele, relacionado à divisão celular e ao citoesqueleto. Os ribossomos, estruturas feitas de RNA e proteínas, função de produção de proteínas, podem estar livres ou associados ao retículo endoplasmático, e todo o resumo daqui, tá bom? Então, espero que tenha sido bem detalhista em alguns casos aqui, porque a gente sempre ouve falar de organela, a gente sabe desde o ensino fundamental sabe sobre organela, só que às vezes a gente sabe só citar e não sabe função, ou fica vago alguma coisa. Espero que agora tenha dado um pouco mais de embasamento para vocês sobre esse assunto, tá bom? Valeu, ficamos por aqui.